Olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Esse Caps Lock em particular pode parecer um pouco controverso, talvez, mas não é a minha intenção e eu não quero que vocês me entendam mal. Eu sei que muita gente não assiste os vlogs inteiros e sai comentando baseado apenas no título do vídeo ou nos primeiros 2 minutos do vlog, querendo dar uma opinião sobre um assunto de 25, 30 minutos, baseados em 2 minutos de discussão, e honestamente, para! Você está passando vergonha de graça. Você está literalmente apontando para si próprio e dizendo: olá, eu sou um imbecil. Não faça isso. Se você não tem paciência para assistir um vídeo, não assista a porra do vídeo. É mais fácil. Menos trabalho para você, menos trabalho para mim. Todo mundo sai ganhando. Esses vídeos são feitos para quem gosta de assistir e conversar. Não é feito para quem não tem paciência ou que não é adulto bastante para prestar atenção por mais de 2 minutos. Esse é o meu público, é com essas pessoas que eu quero conversar, é isso que me interessa. Se você não pertence a esse grupo, eu não me interesso por você. Não importa se você é inscrito no canal ou não. Aqui é um canal para ter conversa sobre videogames e os vlogs são para ter conversa sobre qualquer assunto. Então eu genuinamente gosto de me focar naquelas pessoas que têm interesse em ter essas conversas. E esse é um assunto que requer um pouco de paciência e reflexão para se entender do que está falando. E eu vou dar um pouco de contexto caso você não entenda o que está acontecendo, até porque eu não quero aqui dar uma de central da tretas idiotas do chupador de pau do canal grande para chamar atenção. Eu quero de fato ter uma conversa inteligente sobre o assunto, ou pelo menos tentar, e eu prefiro ir para esse lado. Esse assunto é sobre o especial da Netflix do Porta dos Fundos, que muitos de vocês devem ter ouvido falar das notícias de que houve um ataque, houve uma agressão desnecessária contra o pessoal do Porta dos Fundos, houve uma tentativa de censura ao conteúdo deles, e de fato é o que foi, uma tentativa de censura, e todo esse assunto vai por trás de uma conversa que a gente já teve num vlog aqui no passado, falando sobre humor e liberdade de expressão. Eu já disse várias vezes aqui no canal, especialmente falando sobre humor. Eu acredito que você pode fazer humor sobre tudo. Qualquer assunto. Absolutamente qualquer tópico. Porém, você seria idiota em escutar essa frase e pular diretamente para a conclusão de então você quer dizer que você faz piada com tudo. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que você pode fazer piada sobre tudo. Não significa que você é bom bastante para fazer piada sobre um assunto. Não significa que você é capaz de fazer uma boa piada com um tópico delicado. E, obviamente, quanto mais complexo o assunto, mais complexa é a necessidade de pensamento para se construir humor ao redor dele. Então não é porque você pode fazer humor com tudo que significa que qualquer pessoa consegue fazer humor com tudo. Não é difícil entender. Só requer um pouquinho mais de pensamento do que zero, não é verdade? Então, o especial do Porta dos Fundos. Primeiro de tudo, jogo aberto, eu não assisti, porque eu não me interesso por aquele conteúdo. Eu não tenho nada particularmente contra o humor do Porta dos Fundos em si, mas é apenas o tipo de humor que não encaixa com o estilo que eu curto, embora eu já tenha assistido algumas coisas deles que eu goste no passado, eu não me ligo necessariamente ao estilo de roteiro e construção de piada que eles fazem. Então eu opto por não assistir aquele conteúdo, eu simplesmente não consumo. Eu posso até ser o público-alvo deles, mas isso não significa que todo mundo que está na minha faixa de idade, que gosta das coisas que eu gosto, vai gostar daquele conteúdo. É uma opção minha como consumidor. Eu observei aquele material, o material não me interessou, eu não consumo, vida que segue. Não é muito difícil. Mas, obviamente, é um humor religioso. E é um humor que é pesado, é feito para ser pesado, é feito para ser, de certa fase, insultoso, e ele remete ao humor que é feito dessa forma no mundo inteiro há literalmente décadas. Mas esse vídeo não é realmente sobre esse aspecto. Porque, de novo, como eu disse, não existe problema nenhum em você fazer um especial de humor fazendo humor com literalmente qualquer religião. Não existe esse problema. O que é o problema é saber se você é capaz de fazer um bom especial de humor ou não. Se as suas piadas são engraçadas ou não. Se a sua construção de narrativa, a história e os sketches que você está construindo são bons ou não. Isso é que realmente faz diferença, porque no final das contas é um especial de humor. Esse é o propósito. Mas aí nós tivemos recentemente uma decisão jurídica que foi preferida em cima do Porta dos Fundos, mandando a Netflix tirar o especial do ar. Na decisão do juiz, ele disse 2 frases que são chaves.
A primeira foi dizendo que o pedido de remoção do especial do Porta dos Fundos foi baseado numa tentativa de acalmar os ânimos. Isso é uma frase dita pela pessoa, a autoridade de lei, que pediu para remover o conteúdo. Esse é o primeiro ponto. E a segunda parte dessa mesma decisão é que menciona-se que esse acalmar os ânimos está ligado ao fato de que a vasta maioria da comunidade brasileira é cristã. A gente vai pegar essas duas frases e colocar numa caixa e separar de lado por um momento, para poder pensar um pouco mais a respeito disso. Porque esse pedido em específico, ele vem incentivado através de um grupo específico de pessoas. Então, devido até à natureza mais delicada do assunto em si, eu vou fazer algo que geralmente eu não faço nesses vlogs. Eu imprimi algumas informações só para garantir que eu estou falando a informação correta para vocês. É claro que eu não vou memorizar todos os detalhes do caso, e é um assunto que ainda está em desenvolvimento, mas eu quero poder apenas pontuar algumas coisas com vocês. Primeiro de tudo, a organização social, a organização civil de pessoas que conseguiu acessar esse desembargador, que é a figura de lei que eu mencionei, para que fosse feito o pedido da remoção do material do Porta dos Fundos do ar, foi o Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Então só aí a gente já tem uma organização civil de pessoas completamente normais como eu e você, tendo acesso a um desembargador, se dizendo ofendida por um conteúdo e levando esse desembargador a emitir um pedido para que o material fosse removido com multa de R$150 mil por dia em que esse pedido não fosse atendido. Isso tudo aconteceu rapidamente, então só para lembrar, vão montando as peças quebra-cabeça aí. Mas além disso, eu mencionei, mas eu quero reforçar citando exatamente o que foi dito pelo desembargador. Ele finaliza o despacho dizendo o seguinte: mais adequado e benéfico não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do agravo. Recorrer-se à cautela para acalmar os ânimos. Isso provavelmente é o texto mais idiota que eu já li na minha vida. É patético, é ridículo. Se você se considera cristão, provavelmente você deveria estar sentindo muita vergonha agora de estar envolvido, mesmo que indiretamente, nesse caso. Porque é esse tipo de conversa que não beneficia nenhum de nós. Esse tipo de inteligência, ou falta dela, é que não beneficia a nenhum de nós. Mas primeiro de tudo, vamos aos fatos, vamos aos detalhes que são importantes. Quem é esse Centro Dom Bosco? Curiosamente, o Centro Dom Bosco é uma... Eu não quero dizer que ele é uma igreja, porque esse termo instrui as pessoas de uma forma errada. As pessoas associam a palavra igreja com uma organização específica. E o Centro Dom Bosco é uma organização de pessoas cristãs, tem um perfil conservador, mas isso realmente não vem ao caso. Porque não é uma coisa de espectro político, embora exista também esse espectro por trás. Mas eu não quero entrar nesse agravo porque poderia literalmente ser qualquer grupo. O importante não são quem são essas pessoas, mas sim o fato de que uma comunidade fechada civil conseguiu esse acesso. É isso que chama atenção. Por trás do Centro Dom Bosco, eu tive que pesquisar a respeito, porque curiosamente essa não é uma informação muito ampla. O próprio site do Centro Dom Bosco não passa essa informação. Quem é a pessoa por trás do Centro Dom Bosco? Quem é o líder, por assim dizer, daquela comunidade, daquele grupo, um dos membros fundadores? É um advogado. É apenas um advogado. Um advogado que criou essa comunidade, que criou esse grupo e criou esse grupo de pessoas. E, não existe nada necessariamente errado nisso. Existem literalmente centenas, milhares de comunidades similares, de pequeno, médio e grande porte, no Brasil inteiro. E algumas delas fazem excelente trabalho. Fazem bom trabalho comunitário, fazem bom trabalho social, fazem bom trabalho em suas comunidades fechadas, no seu grupo de convívio fechado. E algumas delas têm sim um perfil conservador, um perfil um pouco mais político, um perfil um pouco mais reservado, um perfil um pouco mais aberto. Isso varia, não existe uma única linha que você possa apontar para todo mundo e colocar todo mundo dentro do mesmo grupo. Então não pode se dizer apenas que tudo que é cristão é assim, ou toda a comunidade é assim, ou tudo que tem a ver com Dom Bosco é assim. Isso não é uma conversa inteligente de se ter. O que me chamou a atenção nessa conversa é o fato de que você tem um grupo civil de pessoas de repente se sentiu ofendido por um especial de comédia, teve acesso direto a um desembargador
que conseguiu não apenas emitir uma ordem judicial direta para que um conteúdo de livre expressão fosse removido da internet e que se a pessoa que fez aquela remoção, que botou aquele conteúdo no ar, não acatasse com a remoção, ela seria multada em R$150 mil por dia. Me parece uma mistura que não era para estar acontecendo. Me parece que não é exatamente uma mistura saudável de poderes e acesso a esses poderes. Essa é a parte que me incomoda. Essa é a parte que chama a atenção. Essa é a parte que dá um nó na barriga. Porque foi a parte que, quando eu comecei a ler, me incomodou. Não é para isso acontecer. Não é para ter esse acesso. Eu já vi gente falando, eu acho que foi errado o exagero que fizeram, mas o Porta dos Fundos tem que se fuder. Não assiste. E eu nem gosto desse argumento. Eu não gosto do argumento não gostou, não vê. Porque efetivamente é um argumento que anula a conversa por trás do tópico. Você não consegue desenvolver uma conversa através desse tópico. Mas empiricamente falando, de forma objetiva e clara, esse conteúdo ele existe porque ele é um produto de marketing, um produto financeiro, é um especial de Natal, é um filme, é um material que é vendido via marketing. Se ele não gerar popularidade, se ele não for bem aceito, ele não vai gerar lucro. Se ele não gera lucro, a pessoa que o produz vai parar de produzi-lo. É a lógica básica de mercado. E aí você tem, por trás disso tudo, aquelas pessoas que gostam daquele tipo de humor, porque genuinamente curtem esse tipo de humor, e você tem aquelas pessoas que gostam desse tipo de humor exclusivamente porque aquele tipo de humor está cutucando um outro grupo de pessoas da qual eles não gostam. E essa também é uma conversa que não é saudável, que não é inteligente. Mas o que é mais importante aqui de se observar, e que eu acho que vale a pena ter uma conversa sobre, é o motivo pelo qual eu faço esse vlog a respeito desse assunto, é que, de novo, vamos aos fatos simples e claros. Você pode sim fazer um especial de humor de qualquer tópico que você quiser. Dá pra fazer piada com religião, sim. Isso não quer dizer que qualquer um pode fazer isso. E sim, pedir a remoção desse conteúdo da Netflix é um tipo de censura. É um ataque à livre expressão. Aquele negócio, a sua liberdade de expressão termina onde a minha começa. Porra nenhuma. A não ser que você esteja fazendo efetivamente algo que viole a lei, que você esteja incitando uma ação de ódio diretamente a alguém, não cabe a nós julgar quem é que tem direito de falar uma coisa ou não. E uma das coisas que foi jogada em cima desse especial do Porta dos Fundos foi que ele incita o ódio. O único ódio que eu vi incitado foi o cara que se sentiu ofendido pelo vídeo e se achou no direito de jogar um explosivo dentro daquele grupo de pessoas. E depois fugiu para a Rússia. Saiu do país. O que significa, obviamente, que já era uma pessoa que tem um status social um pouco melhor do que eu e você. Que o cara faz merda e ainda consegue fugir do país. Sabe que fez merda. Mas consegue. Tem dinheiro para isso. Tem condição para isso. Observa que não é o Dr. João e a Dona Maria. É uma pessoa que tem um pouco mais de discernimento. E uma das coisas que eu pessoalmente acredito muito, e eu sei que isso não revela muito da sociedade que a gente vive, mas é um valor pessoal meu. Na minha concepção pessoal, que não precisa de ser necessariamente a sua, e você não precisa concordar comigo, as pessoas que tiveram mais oportunidades na vida, as pessoas que tiveram mais acesso na nossa comunidade, as pessoas que tiveram acesso a dinheiro, a instrução, a suporte familiar, a vantagens sociais, essas são as pessoas que têm menos motivo para fazer merda. Quando você é uma pessoa que tem terceiro grau, que é formada, que é culta, que teve acesso à educação, que teve acesso a uma boa alimentação, que teve acesso a oportunidades de emprego, que teve acesso a oportunidades na vida, quando você decide fazer merda, quando você decide fazer algo que é objetivamente errado e criminoso, pelo menos pra mim, pessoalmente, a sua punição tinha que ser maior ainda. Porque você tem menos motivo pra fazer merda. Não é diferente do pai de família com 3 filhos que mora embaixo da ponte e tá morrendo de fome porque não se alimenta há uma semana e resolve roubar uma galinha para alimentar sua família. É um crime passivo de punição? Absolutamente é, e tem que ser punido sim. Mas você vai comparar isso ao cara que tem faculdade, que teve dinheiro, que teve oportunidade a vida inteira, que tem acesso às coisas, que pode construir a sua vida, que não depende de cometer crimes para ter uma vida saudável e sustentável, e vai lá e comete crimes? Não é o mesmo peso. Não é uma coisa que enxerga-se de 1 para 1. Embora na letra do papel da lei seja de 1 para 1,
É necessário um pouco de discernimento e lógica, entendimento, quando se faz isso. E a gente traduz esse mesmo sentimento para essa ação do Portas dos Fundos. Onde que está, em qualquer momento, a lógica de que um grupo de artistas se expressa de forma livre e ampla dentro de uma comunidade que lhes permite fazer isso, e a resposta equivalente é tacar uma bomba nessas pessoas? Onde que isso é lógico e racional? Onde que isso é aceitável ou permitível? Mesmo que você odeie conteúdo. Aonde que existe bom senso nessa reação? E aonde que existe bom senso na reação de achar, esse conteúdo ofende a mim e eu acho que ofende a maioria das pessoas que eu conheço. Logo, nós temos que remover esse conteúdo do ar para que ninguém tenha acesso a ele. Empiricamente falando, isso não dá certo. Para quem trabalha com YouTube, eu posso lhe dizer que o fato de que você tentou remover esse conteúdo do ar, você deu mais atenção a esse conteúdo do que ele jamais teria se você tivesse deixado ele no canto dele quieto. Efetivamente teve o efeito contrário para começo de conversa. Já começa aí. Então a gente sabe que não foi uma ação inteligente, porque não foi uma ação bem pensada. Foi uma ação reacionária de um grupo que se sentiu no direito e no dever e com o poder de poder ditar o que você tem acesso a assistir ou não. Porque eles decidiram que você não deve ter acesso, que aquele conteúdo te ofende. E esse conteúdo não pode ser dito. Então, se a gente não pode fazer esse tipo de especial, porque a lei não permite, o que mais não é permitido? Aonde que está a linha? Essa linha acaba recuando cada vez mais. Porque se eu não posso fazer um especial de Natal, humor, literalmente humor aberto, e não importa se você gosta desse humor ou não, isso não entra na conversa. Mas eu acho que é humor bosta. Foda-se, ninguém perguntou a sua opinião. Ainda existe o direito daquela pessoa a se expressar. Ela pode fazer conteúdo que seja necessariamente vil ou vulgar? Pode, isso existe, essa permissão existe. Porque é uma comunidade livre. Vivemos numa sociedade livre, em que a liberdade de expressão ainda é a coisa mais preciosa que nós temos. É o que me permite ligar uma câmera e falar com 80 mil pessoas. É o que permite você escolher que vídeo no YouTube assistir e dar o seu like, o seu view para qualquer criador independente que você desejar. A comunidade permite que esse conteúdo se eleve ou se reduza. E não é à toa que existem empresas e comunidades que exploram isso. Quantas vezes nós já vimos aqui na comunidade do YouTube criadores de conteúdo explorando negatividade, explorando de forma maliciosa o público para crescer em cima disso? Quantos babacas a gente viu serrando placa do YouTube para tentar ganhar dinheiro e conseguiram? Quantos idiotas nós vimos no YouTube plagiando vídeo de site americano para virar milionário? Quantos imbecis vocês já viram entrando em piscinas e banheiras de produtos diferenciados para imitar animais aleatórios e foram recompensados virando cara em tudo que é brinquedo em qualquer loja que você entra? Tentar provocar uma reação das pessoas e explorar esse sentimento reacionário é o que a internet faz. E aí você vê um grupo fechado na sua própria bolha em que tem acesso direto a um poder judiciário que a maioria de nós não tem. Onde que isso é equivalente? Quem determinou que esse grupo de pessoas ou esse um desembargador é o guardião de toda a verdade e justiça que deve determinar o que você deve ter acesso ou não? Onde que está definido que essas são as pessoas que são capazes de julgar o que você tem direito e o que é bom para você e para sua família? E em que momento lhe foi retirado o seu livre-arbítrio de assistir um especial de Natal da Netflix, dos Porta dos Fundos, e decidir por você mesmo? Esse conteúdo aqui é bosta, esses caras não são engraçados, foda-se eles, eu não vou assistir e não vou espalhar para ninguém. Ou então, quer saber, eu vou fazer uma análise ou um review, um react desse conteúdo e vou mostrar para todo mundo quão idiota ele é. Por que essa conversa não pode existir? Ou então, o outro lado, assisti e achei hilário. Sou cristão a vida inteira, achei engraçado as piadas, embora seja um humor bem pesado. Ou então, eu pertenço a uma outra religião, sabia que elas existem também? E existe uma outra religião aqui que assistiu esse material e falou, eu acho até engraçado, seria bacana se eles fizessem alguma coisa voltada pro judaísmo, ou pro espiritismo, ou pro kardecismo. Por que não? Então, existem diversas conversas diferentes facetidas aqui, mas essas conversas têm que ser feitas de uma forma saudável. E o mais importante é entender
que em momento nenhum nós podemos abrir mão da nossa própria liberdade de expressão, de inclusive criticar conteúdo. Quando eu coloco os meus vídeos na internet, eu estou botando um vídeo pessoal meu, no meu canal, onde eu expresso a minha opinião. E ao mesmo tempo, eu estou me abrindo para críticas e comentários contra mim, se assim as pessoas o quiserem. E esses estão nos comentários abaixo. É a troca social que a gente faz. Eu posso me expressar sobre o que eu quiser. Eu posso fazer piada sobre o que eu quiser. Eu posso fazer humor sobre o que eu quiser. Se eu for incompetente, ou incapaz, ou insuficiente na produção do meu conteúdo, na produção do meu roteiro, na produção do meu material, na construção da minha piada, e eu falhar, a minha punição é a crítica social e a crítica pública sobre o conteúdo do qual eu botei para fora. Não uma decisão arbitrária de um pequeno grupo ligado a uma única pessoa que decidiu de forma empírica que toda a sociedade tem que ser protegida. Nossos sensíveis olhos e ouvidos têm que ser protegidos desse um conteúdo, desse um grupo de humoristas do Rio de Janeiro que decidiram que fizeram algo vil demais para nós, como um todo. Eu vou decidir pra você porque eu sei o que é melhor pra você. Eu sei o que você tem que assistir, eu vou proteger a sua família, eu vou proteger os seus valores. Mas se os seus valores não forem os meus valores? E se eu não for uma criança tão frágil quanto você? E se eu puder aguentar uma piada? E se eu souber diferenciar as coisas? E se eu me permitir que as outras pessoas tenham seus discursos, mesmo que seja um discurso do qual eu não concorde? O que não significa que eu proteja discurso de ódio, por exemplo. Eu sou extremamente intolerante com intolerância. Eu não travo a minha língua para falar mal de babaca que tem atitudes que são pejorativas de uma forma verdadeiramente negativa e prejudicial. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal onde eu aponto o dedo na cara de um monte de babaca nesse YouTube que faz vídeo de treta, que faz plágio, que faz conteúdo roubado dos outros, que faz conteúdo copiado dos outros, ou que simplesmente mente para enganar você e botar dinheiro no bolso. Eu aponto o dedo para essas pessoas porque eu tenho liberdade para fazer isso. Eu posso fazer isso. É claro que existem limites desde o momento que eu entendo o que eu estou fazendo, mas intenções ainda são importantes. E é importante entender esse discurso, que é um discurso de via de mão dupla, em que o mais importante aqui é que você tem direito de fazer um vídeo, ou um vlog, ou uma análise, ou se você é um apresentador de TV, você pode ir num canal de televisão, ou se você é um centro Dom Bosco da vida, você pode falar com um dos seus pastores, amigos, que provavelmente tem um canal de televisão em algum lugar, e ir lá e falar mal durante 1 hora do especial do Porta dos Fundos para sua congregação, o seu grupo de amigos, aquele grupo de pessoas. Você pode. Ninguém pode falar mal de você por isso, porque você tem esse direito, assim como eles tiveram o direito de fazer o vídeo deles. Mas eles não estão mandando ninguém tacar bomba em igreja. Eles não estão mandando ninguém arrancar crucifixo da parede. Eles não estão atravessando a rua para bater em alguém que anda com um crucifixo pendurado no peito ou botou aquele peixinho de Jesus no carro. Eu não vi nenhum fã do Porta dos Fundos ou fã de comediantes em geral virando o carro de pastor na rua tacando fogo. Não é exatamente o que está acontecendo aqui. E eu acho que é importante entender essa divisão, essa realidade, essa dissonância ludonarrativa, por assim dizer, que acontece ao redor de toda a conversa. Claro, eu entendo perfeitamente que existe sim um limite tangível, quando você efetivamente incentiva as pessoas a cometerem atos, ou incentiva que atos sejam cometidos. Mas não foi isso que aconteceu no especial do Porta dos Fundos. Simplesmente não é verdade isso. Então onde que foi a transição para alguém se achar no direito de não apenas penalizar essas pessoas, mas mandar uma mensagem para todos os outros? Olha, eu estou multando o Porta dos Fundos de R$150 mil por dia até eles removerem esse um vídeo que ofendeu esse um grupo de pessoas que vieram falar comigo. E todos vocês, produtores de conteúdo aí, observem o que está acontecendo com o Porta dos Fundos, porque se vocês tentarem se expressar criativamente da mesma forma, vai acontecer o mesmo com vocês. Isso é uma conversa idiota, de gente burra. Sabe por quê? Porque agora o que aconteceu efetivamente foi o efeito contrário. Aqui estou eu fazendo um vlog sobre isso que eu não faria se eu tivesse apenas assistido um vídeo do Porta dos Fundos e achasse uma bosta. Ah, o vídeo não foi engraçado, vida que segue, vou assistir outra coisa. O consumidor normal agiria dessa forma. Agora, você tem toda uma série de comediantes que virou os seus olhos diretamente para esse desembargador, para esse Dom Bosco e para os temas que estão dentro desse especial do Porta dos Fundos e decidindo, olha só, eles não gostaram disso que a gente fez.
vão fazer 10 vezes mais. Porque essa é a contracultura do humorista. Essa é a raiz nativa anti-estabelecimento que invoca o espírito da comédia moderna. É o que veio desde George Carlin, lá atrás, nos anos 70, e veio evoluindo dos Estados Unidos para o Brasil nas últimas décadas. Esse negócio de atacar a autoridade e contrariar a autoridade e questionar a tudo e a todos e fazer você pensar e se sentir um pouco desconfortável com assuntos um pouco mais delicados, tirar você da sua zona de conforto, é o que o humor faz. Não é apenas piadinha de mineiro. Não é apenas piadinha de viadinho, que aparentemente ainda é ok, porque eu não tô vendo muita gente se reclamar com isso. Curioso, né? Como é que os valores mudam dependendo de qual grupo. Ah, se for com aquele grupo ali não tem problema. Com o meu grupo, não pode. 2 pesos, 2 medidas. Isso leva a uma hipocrisia, a uma falha da crença, a uma falha moral absurda, em que foda-se você, eu quero o meu. É o mesmo nível de raciocínio que nos leva a permitir que pessoas façam isso, como reclamar com o desembargador para remover um vídeo exclusivo do YouTube, ou do Netflix, ou de qualquer serviço de streaming que seja. E dali se proíbe a ter o que depois? Clubes de comédia não podem mais ter rotinas de stand-up? Canais de YouTube não podem mais postar seus vídeos? Vlogs como esse vão ser tirados do ar? Até que momento a gente tem que proteger os sutis e frágeis ouvidos de pessoas que não aprenderam que o mundo não é só deles? Eu sei que não é o vídeo mais eloquente e eu não tenho uma solução para esse problema. Eu pessoalmente gostaria de ter, mas esse é o tipo de conversa que foge em muito a minha capacidade. Eu não sou um advogado, eu não sou um filósofo, eu sou apenas uma pessoa, um cidadão comum igualzinho a você. Eu consigo me expressar um pouco melhor, talvez, eu consigo organizar os meus pensamentos de uma forma coerente para me expressar bem, eu acredito, e eu uso isso para tentar desenvolver um diálogo com vocês aí do outro lado. Tentar incentivar vocês a pensar e conversar a respeito. Não importa se você odeia o Porta dos Fundos, não importa se você acha o especial deles uma merda. Você deveria defendê-los nesse caso, porque eles não fizeram nada de errado. É errado o que estão fazendo com eles. É perigoso o que estão fazendo com eles. Isso não é bom para a sua comunidade, isso não é bom para a minha comunidade. Se você é cristão, se você é uma pessoa de fé ou não, isso deveria lhe encher de revolta. Isso deveria lhe incomodar. Porque você pode sim ser o próximo, se já não foi. E aí se permite de um lado, por que não pode permitir do outro? Se pode um, por que não pode 1,5? Pô, se fizeram 1,5, por que não 2? E é assim que vai se caminhando. É necessário sim ter um entendimento, mas você não pode apaziguar os ânimos censurando as outras pessoas, porque isso é burrice. Você gerou o efeito contrário, em que agora está se gerando toda uma conversa oposta a esse princípio. E agora você criou um atrito e inimizade entre dois grupos que não estavam em conflito direto. Apesar do especial do Porta dos Fundos fazer piada com esse tipo de assunto, o que não é nem um humor novo e muito menos humor brasileiro, porque isso aí já foi feito mundo afora há décadas. E não surpreende ninguém que entende o mínimo desse tópico. Mas aqui estamos, essa é a realidade que vivemos agora. Então eu gostaria de convidar vocês a raciocinar um pouco sobre isso. E explorar que defender a liberdade de expressão também significa defender uma liberdade de expressão que às vezes não agrada a você. O que não significa nem um pouco que eu tô aqui defendendo o discurso nazista ou racista, ou seja lá que merda vocês inventarem nos comentários para distorcer o que eu tô falando e inventar uma falsa cognitiva ideia do que esse vlog é quando ele não é. Eu apenas peço que vocês pensem e entendam que essa é uma atitude errada e que não é saudável, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. E eu espero que essa decisão da Netflix não seja atendida, que o especial continue no ar, sendo assistido ou não, e que mais pessoas façam sim humor sobre tudo e sobre todas as coisas, porque nós precisamos aprender a viver numa sociedade de livre expressão. Nós precisamos saber lidar com isso, assim como nós também precisamos saber lidar quando alguém faz algo mal feito e recebe uma resposta negativa de volta. Mas esse não é o caminho. Então, era só isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Muito obrigado a você por nos assistir até agora. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para você de algum jeito.
Me desculpem se eu não fui tão claro ou conclusivo quanto alguns de vocês talvez estivessem esperando, mas é apenas os meus 2 centavos sobre o tópico. É um vlog mais pontual do que algo mais aberto. Eu acho que vale a pena falar sobre isso também. E bem, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar esse canal a continuar crescendo, compartilhando ele aí, botando em comunidades que talvez possam fazer bom uso dele. Ou então apenas deixando um like, que já nos ajuda demais e eu realmente agradeço muito. E, claro, você também pode visitar padrim.com.br/capslock, que é o nosso padrinho, que nos permite continuar crescendo e desenvolvendo conteúdo para vocês, pagando por artistas, por editores, por músicos, por animadores, que permitem a gente continuar evoluindo o nosso canal, se aproximando cada vez mais de 100 mil inscritos. E até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ter todos vocês aqui de novo no nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal no Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br/capslock e nos ajude a continuar crescendo.